Você já presenciou uma situação de injustiça tão absurda que sentiu vontade de intervir na hora? Aqueles momentos em que uma pessoa é julgada sem nem ter a chance de se defender, simplesmente por sua aparência ou condição social? Agora, imagine isso acontecendo dentro de um avião lotado, onde todos assistem em silêncio a uma cena de humilhação, sem saber como reagir. Mas o que ninguém esperava era que, entre os passageiros, havia uma pessoa que não deixaria isso passar impune. O ar-condicionado, gelado, contrastava com a tensão crescente dentro daquele voo. Entre as poltronas apertadas e os olhares dispersos, um senhor de semblante cansado entrou com passos cuidadosos, segurando sua passagem com firmeza. Seu olhar refletia um misto de ansiedade e esperança. Aquele voo significava mais do que uma simples viagem, era o resultado de meses de economia, um sonho realizado. Mas para uma comissária de bordo arrogante, ele não passava de um intruso. Sem aviso, a voz fria e cortante dela interrompeu sua tentativa de encontrar o assento. "Tem certeza de que pode pagar essa passagem?" O tom de desprezo foi como uma lâmina cortando o silêncio do avião. Os passageiros próximos se entreolharam, alguns surpresos, outros desconfortáveis. Mas ninguém disse nada. O homem hesitou por um instante, engoliu seco e abriu um sorriso humilde, tentando mostrar sua passagem. Seu gesto, porém, foi recebido com um olhar impaciente da comissária, que revirou os olhos e cruzou os braços, como se estivesse lidando com um incômodo. O desconforto se espalhou pelo ambiente. Cochichos surgiram entre os passageiros. Celulares foram discretamente erguidos para registrar o momento. Seria possível que, em pleno século XXI, alguém ainda fosse tratado assim apenas por sua aparência? O que aquela comissária estava pensando? O que a levava a agir com tanta soberba? O homem humilde, que apenas queria ocupar seu lugar, agora era o centro de um constrangimento coletivo. Mas foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Um movimento no fundo da aeronave mudou completamente o rumo dessa história. Lentamente, um passageiro retirou os óculos escuros, descruzou os braços e se levantou. Os olhares que antes estavam sobre o homem humilhado, agora se voltaram para aquela figura que caminhava pelo corredor com passos firmes. Um sussurro percorreu a cabine, crescendo em intensidade como uma onda. E então, o avião inteiro prendeu a respiração ao perceber quem era. Lula estava ali. E ele tinha acabado de testemunhar tudo. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre a importância do respeito e da empatia, mostre seu apoio. Deixe seu like agora e se inscreva no canal para que mais pessoas possam ver essa mensagem poderosa. Juntos, podemos espalhar a importância da igualdade e da dignidade para todos. Não esqueça de ativar o sininho para não perder histórias que realmente fazem a diferença. Carlos entrou no avião com passos cautelosos, como quem temia invadir um espaço que, no fundo, não parecia lhe pertencer. Seu olhar percorria o corredor estreito, buscando ansiosamente o número do assento impresso na passagem que segurava com firmeza. Não era apenas um pedaço de papel para ele, era um troféu. Cada centavo economizado, cada renúncia feita ao longo dos meses, culminava naquele exato momento. Finalmente, ele teria a experiência de voar, de ver o mundo do alto, de sentir que, mesmo por algumas horas, fazia parte daquele universo que sempre lhe pareceu distante. Seu coração batia acelerado, não apenas pela expectativa da viagem, mas também pela insegurança que carregava consigo, o medo de não ser bem-vindo em um ambiente onde poucos como ele costumavam estar. Com uma pequena mala de tecido gasta pelo tempo, Carlos caminhava entre os assentos, desviando apressado quando algum passageiro se levantava ou ajeitava a bagagem. O sorriso tímido que ele esboçava a cada passo era, na verdade, uma tentativa de evitar olhares desconfiados.
Mas ainda assim, alguns o encaravam como se não pertencesse ali, como se aquele espaço não fosse para alguém como ele. Sentiu um aperto no peito, mas manteve a cabeça erguida. Ele tinha pagado por aquele voo. Ele tinha o direito de estar ali. Foi então que uma voz fria e carregada de arrogância cortou o som ambiente do avião. Tem certeza de que pode pagar essa passagem? O mundo ao redor de Carlos pareceu parar. Ele piscou algumas vezes, confuso, como se não tivesse entendido direito. Aquilo era para ele? A comissária de bordo estava parada à sua frente, os braços cruzados e o olhar impaciente. Seu tom de voz era de desprezo disfarçado de profissionalismo. Carlos hesitou. O calor subiu pelo rosto. A respiração ficou trêmula. Por um instante, olhou ao redor, esperando que alguém dissesse algo, que um dos passageiros intervisse, mas tudo o que recebeu foram olhares rápidos e desconfortáveis, desviados no segundo seguinte. Ele não queria causar problemas. Queria apenas chegar ao seu assento e aproveitar aquele momento que tanto sonhou. Engolindo seco, ele levantou a mão devagar e mostrou sua passagem. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Sim, senhora. Aqui está. Ele tentou sorrir, como se aquele gesto pudesse suavizar a hostilidade no rosto dela. Mas o que recebeu em troca foi um suspiro impaciente e um olhar de cima a baixo, como se estivesse avaliando cada detalhe de sua aparência simples, suas roupas surradas, sua mala desgastada. O julgamento estava feito, sem que ele precisasse dizer mais. Nada. O avião parecia ter ficado menor. A tensão crescia, os cochichos começaram a se espalhar. Algumas pessoas espiavam discretamente, outras fingiam não notar. Mas o que ninguém sabia era que, em um dos assentos do fundo, alguém muito especial estava observando tudo. O silêncio que se seguiu foi cortante. Por um instante, Carlos sentiu como se o mundo tivesse parado ao seu redor. Seu coração acelerou, não pela empolgação de estar naquele avião, mas pela humilhação súbita que o atingiu como uma faca afiada no peito. Ele piscou algumas vezes, tentando processar aquelas palavras. Tem certeza de que pode pagar essa passagem? A pergunta ecoava em sua mente, reverberando como uma afronta cruel. Ele sabia o esforço que tinha feito para estar ali. Sabia cada centavo que economizou, cada noite mal dormida, cada escolha difícil que precisou fazer para, enfim, realizar aquele sonho. Mas naquele momento, tudo parecia ser reduzido a nada. Os olhos de Carlos se encheram de um misto de confusão e vergonha. Suas mãos suadas apertaram a passagem com mais força, como se aquele pedaço de papel pudesse protegê-lo da enxurrada de olhares que agora sentia sobre si. Ele ergueu a mão devagar, mostrando o bilhete como prova incontestável de que tinha o direito de estar ali. Mas ao invés de reconhecimento, tudo o que recebeu foi um olhar impaciente e carregado de julgamento da comissária. Ela balançou a cabeça, riu de canto, como se a ideia de um homem como ele estar naquele voo fosse uma piada absurda. O constrangimento queimava no rosto de Carlos. Ele queria falar, queria argumentar, queria dizer que sim. Ele pagou aquela passagem com o próprio dinheiro, com o suor do seu trabalho. Mas sua voz falhou. As palavras morreram em sua garganta. O que poderia dizer? Que direito tinha de se defender se, para aquela mulher, ele já estava condenado pelo simples fato de parecer alguém que, em sua visão distorcida, não pertencia àquele lugar? Os passageiros ao redor trocavam olhares discretos. Alguns desviavam o rosto fingindo não notar a cena. Outros observavam de canto, incertos sobre o que fazer. Era impressionante como a injustiça podia ser gritante e ainda assim encontrar um público silencioso. A comissária suspirou alto, como se estivesse perdendo tempo precioso lidando com aquilo. Tudo bem, senhor. Só estou perguntando por que já tivemos problemas antes. Sua voz pingava sarcasmo. E seu tom deixava claro que, para ela, Carlos representava exatamente esse problema. Mais um. Passageiro inconveniente. Alguém que, aos seus olhos, não deveria estar ali.
Carlos respirou fundo, tentando conter a angústia que apertava seu peito. Sentiu os olhos marejarem, mas não permitiria que as lágrimas caíssem. Ele não iria se deixar abalar. Mas naquele instante, quando tudo parecia continuar em um ciclo inevitável de injustiça e desprezo, algo inesperado aconteceu. Um som leve, mas firme, interrompeu a tensão no ar. O barulho de um assento reclinando. Um movimento sutil, mas carregado de um significado enorme. No fundo do avião, uma figura ergueu-se devagar. Os olhares, antes fixos em Carlos e na comissária, agora começaram a se voltar para outro ponto da cabine. Um sussurro baixinho se espalhou, crescendo como uma onda silenciosa. Alguém havia se levantado, e não era qualquer pessoa. Os olhos de Carlos se arregalaram ao reconhecer a silhueta que agora caminhava em sua direção. Os passageiros ao redor começaram a murmurar. A comissária, que até então parecia inabalável em sua postura de superioridade, congelou. Seu rosto perdeu a cor. Seu olhar se encontrou com o do homem que agora se aproximava, e por um breve instante o ar pareceu ficar mais pesado. Lula estava ali, e ele tinha acabado de ver tudo. Quantas vezes você já viu uma injustiça acontecer bem diante dos seus olhos e sentiu aquela revolta crescer dentro do peito, mas ficou sem reação? Se estivesse nesse avião, o que você faria? Você teria coragem de se levantar ou ficaria em silêncio, como a maioria? Me conta nos comentários, porque essa história não termina aqui, e eu quero saber como você agiria nessa situação. Sua opinião é importante e pode fazer toda a diferença. O ar dentro do avião parecia ficar mais pesado. O silêncio era absoluto, como se cada passageiro segurasse a respiração ao mesmo tempo. A comissária, que momentos antes irradiava arrogância, agora permanecia imóvel, seus olhos fixos na figura que se levantava. Era como se o tempo tivesse desacelerado, como se cada segundo se arrastasse, carregado de tensão e expectativa. A identidade do homem que agora caminhava lentamente pelo corredor do avião se revelou como um choque elétrico que percorreu cada assento, atingindo em cheio os passageiros que antes apenas assistiam em silêncio. Lula ajeitou o boné com calma, seu olhar firme, mas sereno. Ele não precisava dizer nada ainda. Sua presença já falava por si. Cada passo ressoava no piso estreito da aeronave. E os olhos da comissária tremiam ao perceber que aquele que se aproximava não era um passageiro qualquer. O desconforto dela era evidente, como se sentisse que o chão sob seus pés estivesse prestes a desmoronar. O desprezo que antes emanava agora se transformava em uma tensão sufocante. Carlos ainda segurava sua passagem, seus dedos crispados ao redor do papel, como se aquilo fosse sua última âncora em meio ao mar de olhares que agora se voltavam para ele e para o homem que vinha em sua direção. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que estava acontecendo. Lula parou ao seu lado, desviou o olhar da comissária por um breve instante e pousou sua mão no ombro de Carlos. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Um gesto que dizia, sem palavras, "Você não está sozinho." A reação foi instantânea. Um burburinho nervoso tomou conta do avião. Passageiros cochichavam entre si, alguns cutucavam discretamente quem estava ao lado, outros pegavam o celular para registrar o momento que, sem dúvidas, se tornaria inesquecível. A energia dentro da cabine havia mudado drasticamente. A balança de poder havia virado. Lula inspirou fundo antes de falar. Sua voz, quando soou, foi baixa, mas cada sílaba cortava o silêncio como uma lâmina afiada. "Posso saber o que está acontecendo aqui?" A comissária abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto se contraiu em uma expressão incerta. Os olhos vacilaram. A segurança que antes exibia evaporou-se. Ela tentou recompor sua postura, ajeitou o crachá no uniforme como se isso pudesse restaurar sua autoridade, mas era tarde demais.
Todos no avião estavam olhando, esperando. Carlos abaixou a cabeça como se ainda não acreditasse no que estava acontecendo. Seus olhos ardiam, mas ele se recusava a derramar lágrimas. Ele não queria ser visto como vítima, ele só queria respeito. Lula voltou seu olhar para a comissária, esperando sua resposta. O avião inteiro esperava. O peso daquele momento era esmagador. A verdade era clara para todos ali. Ela havia sido pega em seu próprio jogo. O silêncio no avião agora era quase ensurdecedor. O burburinho dos passageiros cessou por completo, e todos os olhares estavam fixos na cena que se desenrolava ali, no meio do corredor estreito da aeronave. A comissária, que até então sustentava uma postura implacável, agora se via encurralada por sua própria arrogância. Sua expressão antes confiante deu lugar a um desconforto evidente, um olhar vacilante que tentava encontrar uma saída, mas não havia mais para onde fugir. Lula estava ali, ao lado de Carlos, e seu olhar firme, carregado de uma calma que exalava autoridade, perfurava a tensão no ar como uma lâmina invisível. "O que está acontecendo aqui? Me explique direito." Sua voz não era alta, mas carregava um peso imenso. Cada palavra foi pronunciada com clareza, com um tom que exigia uma resposta imediata. Carlos ainda segurava sua passagem com força, seus dedos trêmulos denunciando a dor do constrangimento que acabara de sofrer. Ele não precisava dizer nada. O peso da humilhação que carregava era visível nos seus olhos, na forma como sua respiração estava instável, no jeito que tentava esconder a vergonha atrás de um sorriso tímido e cansado. A comissária engoliu em seco. Seu rosto ficou pálido por um instante. Suas mãos, antes firmes e cheias de gestos autoritários, agora tremiam levemente. Ela olhou ao redor, como se buscasse apoio em alguém, mas ninguém a defendeu. Os passageiros apenas observavam, aguardando. O jogo tinha virado. Aquele não era. Mais um senhor humilde, tentando se justificar para uma autoridade impiedosa. Agora, ela era a única que precisava explicar suas ações, e pela primeira vez, sentiu o peso do julgamento cair sobre si. "Senhor, eu só estava garantindo que ele realmente tinha passagem. Tivemos problemas antes e..." tentou dizer, mas sua voz falhava. Ela sabia que suas palavras eram fracas, que sua justificativa não passava de uma tentativa desesperada de esconder o que todos já haviam entendido. Lula ergueu uma sobrancelha, seu olhar se intensificou. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando cada sílaba dita. Então, antes que ela pudesse continuar, ele a interrompeu. "Problemas?" Sua voz era firme, mas não agressiva. "O único problema que vejo aqui é o modo como esse senhor foi tratado. Você o julgou antes mesmo de saber seu nome. Olhou para ele e decidiu que ele não pertencia a este lugar." A comissária ficou sem palavras. Seu rosto ficou vermelho, uma mistura de vergonha e nervosismo. O avião inteiro estava atento. Alguns passageiros assentiram discretamente. Outros seguravam os celulares prontos para registrar cada momento. O clima havia mudado completamente. Carlos desviou o olhar para o chão, sem saber se sentia alívio ou ainda mais exposto. Mas Lula, percebendo isso, se virou para ele e, com a mesma firmeza que havia usado para confrontar a comissária, disse em voz alta para todos ouvirem: "Este senhor não precisa provar nada para ninguém." Foi como um choque elétrico na cabine. Alguns passageiros murmuraram em concordância, outros balançaram a cabeça impressionados. A comissária baixou os olhos, derrotada. O equilíbrio de poder dentro daquele avião havia sido completamente alterado. Carlos sentiu o peito apertar. O peso daquela humilhação, daquela dor que ele tentou engolir, agora transbordava em seus olhos marejados. Seu olhar tremia enquanto buscava algo. Qualquer coisa que pudesse lhe devolver um pouco de dignidade. Mas a verdade era dura. Diante daquela comissária, diante de todos aqueles olhares, ele se sentia pequeno, como se todo o seu esforço tivesse sido reduzido a nada.
A passagem em suas mãos não era apenas um bilhete, era um símbolo de luta, de sacrifício, de noites sem sono e dias intermináveis de trabalho árduo. E agora, diante de todos, ele tinha que justificar sua própria presença, como se sua simples existência naquele avião precisasse ser validada. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro sufocado pela vergonha, mas cada palavra carregava o peso de uma vida inteira. Eu trabalhei muito para conseguir essa passagem. Eu só queria viajar como qualquer outra pessoa. A cabine inteira pareceu prender a respiração. Havia algo cru, algo real naquele momento que perfurava qualquer indiferença. Não era apenas sobre Carlos. Era sobre cada pessoa que já foi diminuída, que já foi julgada, que já teve que provar seu valor para quem nem se deu ao trabalho de conhecê-la. Lula permaneceu em silêncio por um segundo. Seus olhos se fixaram nos de Carlos, absorvendo não apenas suas palavras, mas tudo o que elas representavam. Então, sem hesitação, ele segurou a mão do homem com firmeza e, com uma voz forte e decidida, disse algo que fez o avião inteiro congelar. Se esse avião não está pronto para receber um trabalhador como ele, então eu também não deveria estar aqui. O impacto foi imediato. Uma onda de choque percorreu a cabine. O silêncio foi rompido por um murmúrio crescente, como se as palavras de Lula ecoassem dentro de cada passageiro, atingindo-os de formas que nem eles mesmos esperavam. Alguns trocaram olhares, tentando processar o que acabavam de ouvir. Outros simplesmente ficaram imóveis, absorvendo o peso daquela declaração. A comissária perdeu completamente a cor. Sua postura rígida, sua arrogância disfarçada de profissionalismo, tudo desmoronou em segundos. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como poderia responder a isso? Como poderia justificar sua atitude agora que Lula, diante de todos, havia exposto a verdade nua e crua? Carlos, que até então tentava se tornar invisível, agora se via no centro de algo muito maior. Mas dessa vez não estava sozinho. Ele sentiu a força na mão de Lula, sentiu o peso daquela declaração sendo compartilhado com ele. E pela primeira vez, desde que entrou naquele avião, ele não se sentiu inferior. E então, algo inesperado aconteceu. Um passageiro no fundo do avião começou a bater palmas. Sozinho, no meio daquele silêncio carregado, ele aplaudiu com força, como quem compreendia exatamente o que aquele momento significava. Em segundos, outro passageiro fez o mesmo. Depois outro e outro, até que de repente o avião inteiro explodiu em aplausos. Se você estivesse nesse avião, o que faria? Teria coragem de se levantar ou ficaria em silêncio, como tantos já fizeram diante de injustiças? Comente abaixo. Eu não ficaria calado se você acredita que ninguém deve ser tratado assim. Sua voz importa mais do que você imagina. Carlos piscou várias vezes, como se tentasse confirmar que havia realmente escutado aquelas palavras. O tempo parecia desacelerar. O burburinho dos passageiros diminuiu e o silêncio novamente tomou conta do avião. O impacto do que Lula acabara de dizer pairava no ar como um choque elétrico invisível. Primeira classe. Aquelas duas palavras nunca haviam feito parte da realidade de Carlos. Nunca sequer haviam cruzado sua mente como possibilidade. Mas ali estava ele, ouvindo aquilo da boca de um homem que, em vez de apenas defender sua dignidade, agora lhe estendia um gesto que ia além de qualquer expectativa. Seus olhos começaram a brilhar. Ele tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Sua garganta estava apertada, o peito arfava de tanta emoção. Um trabalhador simples, que economizou por meses para viver aquela experiência, agora estava sendo reconhecido de uma forma que nunca imaginou. Não apenas com um pedido de desculpas, não apenas com aplausos, mas com algo que carregava um significado muito maior: respeito. A comoção dentro do avião cresceu. Passageiros se entreolhavam, alguns ainda incrédulos, outros com um sorriso discreto de admiração. A comissária de bordo,
que antes sustentava um olhar soberbo, agora mantinha a cabeça baixa, incapaz de sustentar os olhos de ninguém. Ela sabia que aquele momento ficaria marcado, não apenas para Carlos, mas para todos que estavam ali. Lula, com sua postura serena, colocou a mão no ombro de Carlos e reforçou: "Você merece ser tratado com dignidade, como qualquer pessoa aqui dentro. Ninguém pode tirar isso de você." Foi então que, incapaz de segurar a emoção, Carlos finalmente desabou. Lágrimas grossas escorreram pelo seu rosto enrugado, cada gota carregando anos de batalhas silenciosas, de humilhações engolidas, de sonhos adiados. Ele não chorava apenas pela passagem de primeira classe. Ele chorava porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que alguém realmente o enxergava. O avião explodiu em aplausos mais uma vez. Mas, dessa vez, não era apenas uma manifestação de indignação. Era algo mais profundo. Era uma celebração da justiça, do respeito, da ideia de que ninguém deve ser diminuído pelo que veste, pelo que carrega ou pelo que parece ser. Lula sorriu, um sorriso sincero de missão cumprida. Ele sabia que aquela viagem não mudaria apenas a experiência de Carlos naquele dia. Mudaria a forma como todos ali enxergavam o valor das pessoas. E então, sob os olhos atentos de dezenas de passageiros, Carlos caminhou até a primeira classe, não como um homem humilhado, mas como alguém que finalmente foi reconhecido por aquilo que sempre foi: digno. Enquanto Carlos caminhava pelo corredor do avião, cada passo que dava carregava um peso diferente. Não era mais o peso da humilhação que sentiu ao embarcar, nem da vergonha que tentou esconder ao ser questionado. Agora era o peso da superação, da justiça sendo feita, do reconhecimento que, por tantos anos, parecia inalcançável. O silêncio respeitoso dos passageiros acompanhava sua caminhada, e a cada olhar que cruzava o seu, ele via algo diferente. Dessa vez, não havia julgamento, havia respeito. Ao se sentar na poltrona macia da primeira classe, Carlos respirou fundo, permitindo-se pela primeira vez relaxar. Seus olhos ainda brilhavam, a emoção ainda o consumia, mas agora havia algo mais, uma sensação de pertencimento. Não porque estava em um assento luxuoso, mas porque finalmente sentia que o mundo o enxergava como ele realmente era. Um trabalhador, um homem honesto, alguém que merecia ser tratado com dignidade. Lula voltou ao seu lugar, mas o impacto de sua atitude continuou pulsando no avião como um lembrete silencioso. Os passageiros ainda estavam absorvendo o que haviam testemunhado. Muitos estavam em choque, outros emocionados, mas todos sairiam daquele voo diferentes. Aquela cena ficaria para sempre em suas mentes. E talvez seja assim que o mundo muda. Não com grandes discursos ou ações heróicas, mas com pequenos gestos que ecoam, que ensinam, que fazem as pessoas olharem para si mesmas e se perguntarem: quantas vezes já julguei alguém sem conhecer sua história? Porque no final, não importa onde você senta em um avião. O que realmente importa é o respeito com que você trata aqueles que viajam ao seu lado. Se você acredita que ninguém deve ser julgado pela aparência, deixe seu like agora e se inscreva no canal para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Seu apoio faz toda a diferença. E se essa história te impactou, espere até ver o que vem a seguir. O que aconteceu logo depois foi ainda mais inacreditável. Você não vai querer perder.